bem-vindos a mais um videocast do Machado Meyer, Inteligência Jurídica. Hoje a gente vai falar sobre as tendências e as perspectivas do mercado imobiliário para 2026. Eu me chamo Maria Flávia Seabra, sou head da área imobiliária do escritório e hoje eu tenho o prazer de contar aqui com a Edith Bertoletti, diretora executiva da Goodman Brasil, o Guilherme Carlini, CEO do Santander Holding Imobiliária, e a Vanessa Faleiros, que é diretora de operações da Rio Bravo Investimentos. Além disso, tenho o prazer de dividir a mesa com a Martina Zajakoff, minha sócia na área imobiliária, e vamos ao tema. Queria começar pedindo aos nossos entrevistados que vocês se apresentem rapidamente, contem a sua atuação e a atuação das respectivas empresas, acho que é para a gente aquecer o bate-papo. Edith. Prazer, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui nesse videocast. Edith Bertoletti, minha formação é jurídica, tá? Eu atuei como advogada em escritórios no Brasil e em Nova York. Tenho o bar de Nova York, advogada no Rio e em São Paulo. Mas eu trabalho há mais de 20 anos como executiva de área de real estate, primeiro na área de fundos de investimento e desde 2013 como diretora executiva da Goodman, que é uma multinacional da área de logística, presente em mais de 15 países, e no Brasil desde 2012. A gente faz grandes galpões de logística, centros de distribuição, principalmente no Rio e em São Paulo. Obrigada. Guilherme? Obrigado pelo convite, Flávia, Martina, Machado Meyer, executivo do mercado imobiliário, carreira grande em incorporadoras brasileiras, algumas estrangeiras, e desde 2021 eu sou responsável pelas atividades da Santander Holding Imobiliária, que é empresa imobiliária, patrimonial, e algumas vezes incorporadora do Grupo Santander aqui no Brasil. Responsável aí pela gestão dos ativos próprios, locados, de uso e aqueles também retomados de operação de crédito inadimplente. Obrigada. Vanessa? Sou Vanessa Faleiros, eu sou diretora de operações da Rio Bravo, estou há 14 anos na Rio Bravo, minha formação também é jurídica, né? Acho que mercado imobiliário, todo mundo tem que ter um pezinho nos assuntos jurídicos, que são importantes. A Rio Bravo é uma gestora independente, que faz principalmente gestão de fundos de crédito imobiliário, mas o foco mesmo é gestão de fundos que investem em ativos reais, né? Então é um conceito um pouco maior, mas que é dentro da filosofia da empresa de longo prazo e de perfil conservador para os investidores. Obrigada. Legal. Entrando um pouco nas perguntas, né? 2025 a gente sabe que foi um ano turbulento, juros altos, incertezas macroeconômicas, pré-ano eleitoral, então, mas o mercado imobiliário se mostrou resiliente. Queria pedir para vocês comentarem como vocês viram esse ano de 2025 para os respectivos segmentos. Vou pedir para a Edith começar. Claro. Bom, o setor de logística, ele, apesar do ano inóspito, né, com taxa de juros altas, ele teve uma redução da vacância, aumento da taxa de aluguel, né, dos valores reais de aluguel, não só assim, acima dos valores de inflação. Isso se deve por uma questão específica, uma demanda alta e uma oferta limitada, tá? Principalmente dentro do que a gente chama do last mile, né? Os ativos de última milha, que é a última, né, perna da cadeia de entrega do produto, que é aquela do último centro de distribuição até a casa do cliente. Então, a gente teve para você ter uma ideia, em 2024, os ativos de última milha eles representavam 1% do portfólio total no Brasil e hoje representam 9%. Então, tem um crescimento aí grande nesse setor, com uma demanda que tem crescido muito. A gente teve uma entrega de 3,4 milhões de ativos no last mile e 3,5 milhões de absorção. Então, a gente, né, tem uma redução significativa. Hoje a taxa de vacância para o last mile está em 5%, enquanto a taxa de vacância no Brasil está em 7,5%. E isso tende a se manter assim esse ano, tá? A demanda continua crescente. E você tem aí algumas barreiras de entrada, que faz com que também, barreiras de entrada no sentido dos processos de aprovação são mais longos, você requer taxa de juros, acaba afastando um pouco family and friends, né, para fazer desenvolvimento. Então, acabam ficando realmente os players institucionais para fazer esse desenvolvimento de última milha. Então, 2025 foi um ano bom. 2026 está se provando agora no início, vamos esperar, né, um ano vai ser, né, um ano aí de eleição sempre um ano, mas acho que tem muita expectativa já colocada, mas também vai ser um ano que a gente está vendo como muito acelerado para a logística, principalmente logística de last mile.
Obrigada, Edith. Vanessa, se você puder comentar como foi o ano de 2025 para Rio Bravo? Acho que foi um ano, de volatilidade. Acho que o ano começou péssimo e terminou em recuperação, vamos dizer assim, no contexto de fundos imobiliários, né, com toda a queda que teve de FIX, mas também foi um ano importante para a consolidação da estratégia de crédito, né, com as altas taxas de juros, a consolidação de um crédito, né, com uma boa análise de crédito e uma demanda crescente, principalmente do middle market ali, né, que não são acessados pelos grandes bancos, teve uma demanda importante e a gente conseguiu se consolidar nesse setor com o crescimento dos nossos fundos, com a aquisição de uma gestora de crédito, com mais de 500 milhões de ativos, a JPP. Então, acho que foi um ano que a gente seguimos, né, com os fundamentos importantes de fundo imobiliário de tijolo, mas com uma escalada e um aprendizado que já vem de alguns anos na área de crédito imobiliário. Bacana. Guilherme, como foi para vocês, Santander Holding? Foi super positivo, o que não significa que foi calmo, pelo contrário. A gente tem dois grandes negócios na Santander Holding Imobiliária. Um que se refere aos ativos retomados de crédito inadimplente pelo banco, e o banco nunca retomou tantos imóveis quanto nos últimos semestres, em função de juros altos, crise, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Para a Santander Holding Imobiliária, isso, por incrível que pareça, é bom, é mais matéria-prima para a gente trabalhar. A gente vende, a gente gera, a gente loca, a gente faz negócio com esses ativos. A maior parte disso acaba sendo apartamento e casa, residencial, mas tem muita coisa interessante, galpão, logística, indústria, terreno, que viram empreendimentos residenciais, comerciais. Alguns deles a gente acaba ficando com uma participação e fazendo uma parceria junto com os incorporadores. E o outro negócio que é, de um jeito ou de outro, relacionado ao retail, é o que todo mundo está vendo, que é o movimento de fechamento das agências. E a gente fecha a agência e devolve para o proprietário, e a gente fecha a agência e os imóveis que são próprios a gente acaba vendendo também. Então, em relação à atividade, foi o ano que a gente mais vendeu, que a gente mais teve receita, mas por uma razão que talvez não seja a melhor, que é em detrimento da economia, que andou de lado conforme esperado, acho diferente um pouquinho do que a gente está imaginando para 26, mas 25 não foi um ano bom, né, olhando para todos. Não, e acho que você tocou em 26, então eu vou continuar com você e pedir para você falar um pouquinho das expectativas que vocês têm para o mercado imobiliário em 2026 e como você tem visto essas oportunidades. Eu acho que em 26 eu tô mais bipolar do que eu estava em 25. 25 a gente sabia que ia ser o que foi. Acho que tive, pelo menos eu, particularmente, surpresa alguma com o que aconteceu. 26 acho que existe uma expectativa, sim, de que, dependendo de eleição, obviamente, mas dependendo do que está acontecendo lá fora, que de um jeito ou de outro impacta o real estate no Brasil, possa andar um pouquinho melhor. Todo mundo espera que a taxa de juros comece a cair e a gente sabe que o reflexo no mercado imobiliário é imediato. Apesar de, quando a gente olha os segmentos dos mercados, alguns deles não deixaram de andar bem o ano passado, mesmo com taxa de juros mais alta. Mas é uma perspectiva de melhor, sim. Acho que principalmente no segundo semestre a tendência é que as coisas sejam um pouco mais previsíveis, comparando com agora, que é uma incerteza muito grande, mas uma perspectiva de que pode melhorar. Até porque esse comentário, pelo menos os que os economistas falam, que essa resiliência do Brasil, que também demorou um pouco para diminuir, né, e começar essa tendência de queda de juros. Verdade. Vanessa, os fundos de logística a gente sabe que tem sido destaque, né, já há alguns anos e estão sempre entre os mais recomendados nas carteiras, como os preferidos. Como é que vocês avaliam o setor logístico versus o corporativo? Ainda tem uma preferência na atuação de vocês pelo logístico? Acho que dos primeiros fundos da Rio Bravo era corporativo, né? Monativo, depois ele foi diversificando, que é o renda corporativa. A gente meio que consolidou, parecido, né? A gente tinha um fundo de agência Santander, que virou nosso grande fundo e o queridinho de varejo, que é o RBVA 11. Como a Edith disse no começo, na abertura dela, se apresentando, o setor de logística, desde a pandemia, não sofre crise, né? Tem mais demanda, principalmente nas principais localizações,
poucos lançamentos, então, seja com ativos de qualidade, você tem inquilino, né? Assim, a questão de vacância talvez está perto da mínima histórica, pelo que a gente vem acompanhando. O de renda corporativa, ele é muito desigual, né? Se você está falando de um fundo localizado na Faria Lima, nas regiões que a gente chama de performadas de São Paulo, a vacância só diminui e tem, na verdade, tendendo a quase zero, porque tem mais gente querendo vir para essas localidades aqui em São Paulo do que para outras regiões aqui da cidade. Isso se aplica no Brasil inteiro. Então, o logística, ele é mais resiliente, ele é mais constante, tem uma renda mais garantida e uma vacância mais baixa. Então, tem que estar na carteira de todo mundo mesmo. O renda corporativa, você tem que olhar a qualidade do ativo e o fundamento daquela gestão. Então, a localização, principalmente, dos ativos e os contratos, né? Quem são aqueles locatários? É um contrato indexado, geralmente são contratos típicos, é uma região com fácil, né, locação, como Faria Lima, vacância é rápido, você fica pouco tempo. Mas talvez numa região menos centralizada ou com menos demanda, você tenha um sofrimento. Exemplos que a gente teve recente de fundos imobiliários. Macaé, que era um grande polo de expansão da Petrobras, de repente, com toda a mudança que teve, prédios e prédios inteiros que serviam tanto para a Petrobras quanto para a cadeia de óleo e gás, ficaram desocupados. A gente acredita que vai ter uma retomada, mas sofre mais para a reocupação. Então, corporativa também tem que ter na carteira, mas olhar a qualidade dos ativos e o fundamento da gestão. Previsibilidade. Não é tão óbvio, né? O corporativo, ele não exige é tão óbvio. um cuidado um pouco maior, né, na análise dos ativos que estão naquele fundo. E acho que a gente vê que também, desde a Covid, né, assim, que parece que foi na era passada, né, mas foi outro dia, acho que foram o segmento que mais sofreu também, né, essa retomada demorou bem mais. Voltou até que mais rápido do que era previsto, né, principalmente, falei, as regiões, principalmente São Paulo, né, as regiões... A volta para o presencial, ela praticamente já ocorreu para a maioria das empresas, Esse né? setor, por exemplo, 25, que foi um ano, vamos dizer, ruim para, vamos dizer assim, marcação ao mercado dos fundos imobiliários, mas para alocação de renda corporativa, ele foi bom, né? Que acho que vai de encontro com essa volta, né, do presencial, aí a Sim. escassez de prédios AAA nessas regiões consolidadas. Exatamente. Então, assim, acho que tem que ter esse carinho, mais cuidado na leitura aí do que é o corporativo. Mas o logística, ele é mais resiliente, isso não tem o que falar mesmo. Eu acho que eu vou mudar um pouco o assunto, vou pedir para a Edith comentar. Acho que tem um assunto que também já está antigo, mas que agora que deu o início da partida, né? Que é a reforma tributária tão falada e, enfim, que a gente discutiu bastante aí nos últimos meses e semestres. Enfim, o que eu queria saber de você? Como que você tem visto essa mudança? Porque a reforma tributária teve uma mudança estrutural importante, que é essa questão dos incentivos fiscais naquelas localidades, então, por exemplo, Extrema, que é uma região muito conhecida, né, para o setor logístico. Como é que você tem visto essa readaptação vis-à-vis esse fim dos incentivos fiscais e, mais do que o fim, né, a reestruturação do modelo tributário no Brasil? Bom, essa é uma pergunta bem complexa, dá direito a 4 videocasts aqui para falar de reforma. Mas vamos lá, eu acho que a reforma tem um impacto, principalmente na área de logística, em 2 frentes, né? Primeiro é a localização dos ativos. Para a Goodman, ela não vai impactar, a gente nunca procurou localização por conta de incentivos fiscais, a gente sempre procurou, de fato, uma localização que fizesse, a gente investe no longo prazo, tá? Então a gente desenvolve e fica dono daquele ativo. Então, estar num lugar só por conta do incentivo fiscal não faz sentido. Eu acho que, principalmente para alguns clientes que têm indústria, mais distribuição faz, tá? Muita gente que produz e também distribui. Mas hoje, com a falta do incentivo fiscal, você tem aí um custo, por exemplo, Extrema está a 2, 3 horas de São Paulo, então não faz sentido você estar lá só por conta do incentivo fiscal, né? Então, vai ter que realmente ser para grandes centros que estejam ali entre São Paulo e Minas, mas não porque faz sentido. Isso a gente vai ver uma realocação de alguns clientes, tá? Mas acho que isso é um pedaço do que já existe do mercado de logística. Eu acho que hoje, principalmente, os clientes vão estar procurando pelo custo da logística em si, que é o fundamento básico do centro de distribuição, tá? Então, você quer estar perto de grandes centros consumidores, isso, e cada vez mais perto, tá? Então, por isso que a gente começou falando do last mile,
Você está falando de um crescimento de e-commerce que no Brasil fala-se que em 5 anos vai crescer 20%, em 10 anos vai duplicar. Se você pensar que hoje a China tem 50% de penetração do e-commerce para o varejo, no Brasil ainda é 15%. Considerando que você tem um aumento da digitalização da sociedade, né? Então mais gente com smartphone, mais gente com acesso à internet, bancos digitais, então tudo isso faz... E uma população jovem, ávida por compras. Você tem aí toda uma cultura de online que veio com a pandemia e fica. Acho que todo mundo hoje faz mais compras ainda até de casa, né? Online. Então isso faz com que o incentivo fiscal cada vez fique mais longe da realidade da logística. E o segundo ponto da parte o impacto é como que isso vai... como que vai ser reestruturado esse valor do imposto no aluguel, tá? A gente hoje tem discutido, né? A gente está falando aí de uma progressão, né, da reforma tributária que vai estar pronta em 2030. A gente tem que começar a prever as cláusulas em novos contratos, ou então em aditivos de contratos de locação. E o que acontece, acho que o impacto vai ser diferente de acordo com o cliente, porque tem clientes que vai ter crédito, tem clientes que vai ter crédito, e os clientes estão muito preocupados ainda, porque nem eles sabem direito como que vai ser, porque vai depender da cadeia deles também. Então, a gente hoje tem uma linguagem um pouco aberta nas cláusulas, mas a gente está vendo aí, vai ter uma acomodação e isso às vezes vai ser um work in progress, acho que nesse ponto. Obrigada. Legal. Guilherme, a gente sabe que você cuida de um nicho, né, dentro da Santander Holding, com muitos imóveis, como você colocou, né? Acho que nas duas pontas, tanto na ponta de retomada, muitos imóveis, apartamentos, etc., e também na ponta das agências. E a nossa sensação é que o aproveitamento do potencial ainda é menor do que poderia ser, né? Então tem muito potencial ainda não aproveitado. O que você espera de transformação nesse mercado, nesse setor, que permita que vocês possam aproveitar isso de maneira mais completa? A história da criação da SHI, Santander Holding Imobiliária, de uma maneira ou de outra, veio para tentar antecipar o que está acontecendo agora no mercado. Até pouco tempo atrás, os bancos se colocavam como players de fato não especializados e precisavam, com estratégias diferentes, limpar a carteira o mais rápido possível. A Santander Holding Imobiliária é uma empresa que tem como objetivo dar lucro, na verdade. Então, pago para o banco o valor que aquela dívida que envolvia aquele imóvel deixou quando da operação de crédito e vou para o mercado para conseguir capturar o máximo valor possível. Então, eu acho que a gente deu um passo grande, sim, nos últimos anos em melhorar a qualidade do serviço que a gente se propunha a fazer, em troca de ficar com um pedaço maior do cheque. E acho que a gente tem sido bem sucedido nesse sentido. Dentro da nossa equipe hoje, a gente deve ter mais gente provinda do mercado imobiliário do que provinda do mundo financeiro. Justamente nesse processo de especialização e na tentativa de transformar uma empresa que existia única e exclusivamente para resolver problemas imobiliários do banco em algo que, de um jeito ou de outro, passou a ser uma fonte de receita e uma rúbrica importante no balanço do banco. Acho que a maior transformação que a gente vê acontecer, de novo, conversa com o varejo, na verdade. A gente passou de 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, para um segmento, para um setor que tinha 100% das suas vendas ocorrendo de maneira física, nas lojas, nas agências. E hoje essas vendas não são 10% do total que acontecem nas agências físicas. 90%, 80% vem de smartphone ou vem dos canais remotos. Então, essa é uma transformação muito grande que impacta o nosso negócio, o negócio do banco, mas principalmente as cidades, né? Porque a gente vê um redesenho acontecendo, e a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes, alguma coisa ainda não muito clara do que aqueles grandes imóveis estão virando. Os que podem ser demolidos e já viraram incorporação residencial comercial é simples de responder, mas onde o zoneamento não permite, ou térreos de prédios, é uma grande interrogação ainda. Eu não consigo identificar. Ano passado a gente vendeu 50 imóveis próprios que eram utilizados como agências. Brasil inteiro. Eu não consigo identificar, falar, então, tá bom, essas lojas estão virando isso.
Tá virando um A monte de coisa vocação. diferente, na verdade. Na E é Paulista muito vira uma rápida coisa essa transformação, né? muito rápida, muito rápida. Estão ocupados. A Tá? Assim, vocação, ela muda muito rapidamente. exatamente, Sim. exatamente. Então, conforme avança, né, a tecnologia, muda o uso e as cidades são impactadas, a verdade é essa. E tem uma questão geracional, né? Você estava falando das agências, veio passando um filmezinho, né? Quando a gente conseguia nosso talão de cheques, né? E a agência, eu acho que, sei lá, os nossos advogados, eles nem nunca visitaram uma agência. Outro dia eu tive a surpresa que uma pessoa que trabalha comigo eu nunca tinha visto um cheque. Eu falei, nossa, né? Sim, sim. Mudou muito e mudou muito rápido mesmo. Isso A traz. gente até estava, coincidência, a gente tinha um fundo da Rio Bravo, que era o Fundo Santander Agências, né? E alguns anos atrás, antes da pandemia, a Rio Bravo entendeu, fazendo a leitura do mercado, e o mercado nacional e internacional, que tinha que mudar e virou o RBVA, que é o nosso de renda urbana, imóveis de varejo, em principais localizações no Brasil, né? E realmente é um desafio, porque os imóveis mais óbvios, né, assim, Paulista, Faria Lima, você tem já assim, players de varejo, restaurantes de boa qualidade querendo ocupar. Só que as agências elas eram muito capilarizadas, então você tem em regiões menos centrais, e aí sim tem uma dificuldade. Então, realmente você não consegue definir, as agências vão virar supermercado, vão virar loja de conveniência. Você não tem farmácia, né? São Paulo eu falo que tudo vira farmácia, mas você não tem realmente. A gente estava batendo um papo antes aqui do podcast. Você não tem essa conclusão quando a gente fala da exploração, da nova formação, né? Tem a ver até com como a gente encara a cidade, desses grandes e muito bem localizados, Eu ia né? falar As isso, agências sempre estão em pontos muito premium, né? Fazendo um agências. paralelo com os shoppings, a agência era a loja âncora, né? Da região do região. bairro. Exatamente. Então, acho que era um pouco isso. Bom, Guilherme, a gente sabe também que o sistema brasileiro de poupança vai passar por uma mudança agora em 2026, né? Acho que talvez não seja tanto o seu core, mas é o core do Santander. Queria ver se você pode comentar um pouquinho como que vocês estão se preparando, pensando um pouco nesse modelo de financiamento para esse ano e com essa mudança. A realidade, Flávia, acho que conforme os anos foram passando e o saldo de poupança foi diminuindo ano a ano, se eu não me engano, do ano passado, de 24 para 25 dos grandes bancos, acho que quase 10% menor hoje do que era no final de 24. A composição da carteira já foi ajustada de uma maneira que o saldo de poupança que existe ainda foi direcionado para as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, as empresas, acabaram se financiando com fundo livre, mercado de capitais, CDI, mais alguma coisa via de regra. Isso está institucionalizado, não é não é uma demanda específica do Santander, pelo contrário, os outros bancos já fizeram isso também. E acho que a resposta vai acontecer nos próximos anos no sentido de quão mais previsível a gente se torna como país, de uma maneira que a oscilação da taxa de juros seja menor do que foi nos últimos anos. Mas não tem resposta fácil. E o problema está na mesa. Principalmente quando a gente olha Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de fundo de garantia de FGTS, a sociedade, de um jeito ou de outro, vai ter que discutir em algum momento se essa é a melhor maneira de remunerar esse capital do empregado, do trabalhador, em detrimento, obviamente, de um funding para pessoas selecionadas um pouco mais barato. Verdade. Boa. Edith, a gente falou um pouco de e-commerce, né? Acho que ainda é o grande motor de aceleração do setor logístico. A gente vê Amazon, Shopee, Mercado Livre, Magalu em franca expansão. Você vê algum risco de desaceleração desse setor ou entende que isso veio para ficar e o crescimento deve seguir? Não, eu acho que o setor de e-commerce continua a crescer. A gente vê isso bem presente agora em 2026. Principalmente, vou voltar, né, no last mile, eu acho que principalmente pela falta de ativos de AAA dentro, né, de grandes centros como São Paulo, Belo Horizonte. Eu acho que a taxa de e-commerce, a penetração de e-commerce no Brasil, ela ainda é pequena perante a padrões globais, tá? Eu acho que dado a demografia da nossa população, que é jovem,
a digitalização da economia, da sociedade. Eu acho que isso só tende a crescer, ou seja, mais pessoas comprando mais coisas online e também a própria digitalização dos bancos, né? O sistema bancário indo Pix, que é uma coisa que tem muita gente que não tem acesso a cartão de crédito, hoje pode comprar via Pix online, então isso também ajuda bastante. Então, acho que essa taxa tende a crescer e eu acho que assim, tem um crescimento que ele é contínuo nos próximos 5 anos e ele tende a continuar no longo prazo. Tá? A gente está falando ainda de um cenário de 10 anos, a gente continuar crescendo. Isso, obviamente, acho que tem uma demanda reprimida hoje. E quando a gente fala de e-commerce, quando a gente olha para a ocupação de logística, ele tem crescido, mas ele cresce também, muitas vezes... Só para você ter uma noção, hoje os que a gente chama de 3PL, né, que são as transportadoras, quem trabalha com a operação de logística em si, muitas vezes a Amazon, o Mercado Livre, Shopee, eles estão atrás desses grandes contratos de 3PL. Então, às vezes, você nem vê que é um grande e-commerce atrás dele. Hoje, os 3PLs representam 33% mais ou menos da ocupação e o e-commerce quase 30%. Então, né, juntos, eles são responsáveis por mais da metade da ocupação de logística no Brasil. É óbvio que nem todo o 3PL está servindo a e-commerce, mas tem um número aí bem grande atrás desses contratos. Então, acho que é um fator importante. Eu acho que existe uma automação grande dentro dos centros logísticos, que representa investimentos muito grandes, o que é bom para a gente, porque eu posso falar que isso é uma informação pública, mas o Boticário investiu, por exemplo, 150 milhões no nosso ativo, né, para a instalação deles em Cajamar. Então, é um cliente que quer ficar, é um cliente que ele começa a trabalhar também a comunidade em torno, ele faz, né, mais melhorias dentro do nosso galpão. Então, é uma renda que a gente sabe, né, e os fundos adoram esse tipo de cliente, né, a Vanessa está falando aí pela Rio Bravo, dos fundos de logística. Acaba que é um flow de renda que é muito importante, porque depois a gente pode fazer, por exemplo, vender um ativo desse para um fundo. Então, é um produto muito interessante para a economia, tá? Então, acho que sim, vem para ficar, sim, são clientes bons, grandes, e sim, acho que é parte importante aí do fluxo financeiro da cadeia. Bacana. Bom, Vanessa, acho que eu vou fazer uma pergunta que, assim, estamos sempre acostumados, né? No ano de eleição, nossa vida no Brasil consegue ficar um pouquinho mais difícil. Talvez nem tanto, né? Esse ano a gente tem visto tanta turbulência mundial que a gente olha para os nossos pares e pensa, vocês não estão tão acostumados como nós, mas eu queria falar a respeito e a gente sabe que é um ano bastante aquecido, a tendência é que sempre tem muita coisa acontecendo, mas que perto realmente da eleição tem uma volatilidade grande, né? Às vezes uma parada, até de transações em andamento. Como é que vocês têm visto isso e preparado os investidores e os investimentos dos fundos Todo mundo olha para mim, porque a pergunta é difícil. E sempre falar de eleição para navegar. É complexo. E, assim, a gente tem eleição no Brasil e tem eleição nos Estados Unidos Sem também, dúvida. que pode, né, mexer um pouco ainda mais o cenário global. A Rio Bravo acredita em longo prazo, e assim, não é à toa que a gente tem 25 anos já como gestora. A gente brinca que a gente era gestora antes de ser cool também, né? Porque, assim, realmente o Gustavo e Paulo, egressos, Gustavo do Banco Central e Paulo do Pactual, que queriam montar algo pensando em economia real em longo prazo, e acho que eles conseguem fazer isso. E acho que o fundo imobiliário, a gente teve os primeiros fundos imobiliários no Brasil, então Higienópolis, que é um fundo antigo, e outros, a gente teve os primeiros, então a gente conseguiu ver e entender todo esse ciclo. Então, o que a gente acredita mesmo é um ano mais de volatilidade, é um ano que se acelera um pouco, então você acaba entregando seus resultados até setembro, um pouco antes da eleição, mas o que nos mostra, por a experiência que a gente tem, é olhar são os fundamentos. Então, se você faz uma gestão com base em fundamentos de longo prazo, com ativos de boa qualidade, bons inquilinos com previsibilidade, você vai ter turbulência, o IFIX vai mexer, a bolsa vai mexer, mas o ciclo imobiliário, ele é maior do que o ciclo de governo ou de eleição. Então, a gente tem que, quando o investidor está montando a carteira, ou quando a gente está montando a carteira do fundo, a gente tem que olhar essa perspectiva de longo prazo do imóvel. Né? Então, acho que esse é um aprendizado lá que a gente olha, né? Que é a tal da visão fundamentalista, mas a gente leva muito a sério isso. Então, a gente é muito conservador na aquisição de ativos, muito conservador na aquisição e na avaliação de crédito, com essa perspectiva. Isso tem que saber navegar nesse mar instável que é o Brasil, né? São ciclos, a gente brinca, alta de juros, a gente lida com alta de juros desde sempre, ou desde que você estabilizou há 30 anos, o Plano Real mais ou menos isso, a economia.
Mas a exceção foi estar 2%, foi estar 4% de juros. Então, é tentar ter uma carteira de ativos e dar essa possibilidade ao investidor que consiga navegar, né? É quase aquele barquinho que o Amir Klink, há 40 anos atrás, navegou da África, que ele vai capotando, mas ele chega no destino. É um pouco não se impactar com a volatilidade, né? Porque a gente sabe que tem muito isso. Nossa, a cota caiu 40%, vou vender. Não, é tentar seguir firme e acreditar no gestor que você investiu, né? Então, acho que essa é a nossa... a gente tem que saber comunicar isso para os investidores. Posso aproveitar e fazer um gancho falando de coisas aí, perspectivas para o futuro? Vanessa, como que a Rio Bravo olha a parte de inovação? O que que vocês estão se antecipando em termos de sistema, enfim, tudo a ver com esse tema de tecnologia, né, que está tão presente aí no nosso dia a dia, mas especialmente a questão de inovação, como são essas discussões? Isso é algo presente no dia a dia de vocês? Imagino que sim, mas Sim, se sim. puder comentar. É bastante presente. Acho que assim, a gente começou um projeto de ter um banco de dados dos nossos imóveis do mercado. Isso talvez 3, 4 anos atrás. Acho que a gente tem um gestor, né, que é tech, né, ele conhece toda a programação e toda a linguagem, então toda a formação da parte de IA, então a gente tem olhado como banco de dados, mas infelizmente a parte imobiliária ela ainda tem a burocracia ou a exigência do papel, hoje assinatura virtual nos cartórios, mas você ainda tem as dependências do cartão. Então o que a gente tenta fazer, até onde a gente vai ter uma experiência automatizada e digitalizada, então seja na gestão de aluguéis, né, que é um fluxo de conciliação muito grande, seja na gestão de documentações, a gente tentar fazê-la de forma automatizada. E a gente começou também a fazer alguns testes com blockchain, né? Então o blockchain a gente entende lá que ele pode ser disruptivo na nossa atividade tradicional. Então imagina se eu consigo fazer uma escrituração de um ativo com tudo em blockchain. Você tem mais segurança do que um sistema que pode ser hackeado, que pode ter uma invasão, que tem risco cibernético. Então, a gente tem olhado também com blockchain, a gente conseguiu, ano passado a gente lançou, assim, meio ainda para Family and Friends, mas chama Poupar, que é uma carteira tokenizada toda em blockchain. Então, é um projeto ainda que a gente testou para ver como que é essa experiência sem papel, então você adere totalmente sem papel, tudo smart contracts, tudo nessa linguagem moderna, para dar agilidade e menos custo, né? Porque o brasileiro é taxeiro, eles vão investir, às vezes ele quer olhar a taxa lá do seu fundo, e tem que olhar mesmo, porque isso consome uma parte da rentabilidade. Mas a tecnologia também para o investidor, né? A gente quer ter lucro, mas a gente também quer dar um lucro para o nosso investidor. Então, a tecnologia permite baratear toda essa cadeia de investimento, que é caro. Ter um fundo de investimento é caro. Tem auditoria, avaliação, tudo isso. Então, tudo aquilo que a gente puder reduzir em custo, a gente tem trabalhado também para o investidor nessa perspectiva da inovação. Acho que a gente vai caminhando por final, mas eu queria também trazer uma última pergunta que eu vejo que é um tema bem urgente para nós como sociedade, como cidadãos, que é a questão da sustentabilidade, né? Acho que é uma obrigação a gente pensar de uma forma diferente, fazer todas as nossas atividades de uma forma diferente do que a gente fazia, que acho que o planeta não aguenta mais. E aí eu acho que eu vou perguntar para a Edith como é que vocês têm realmente atuado, quais são as atividades da Goodman nesse sentido, pensando realmente como responsabilidade socioambiental corporativa. Obrigada, excelente pergunta, Maria Flávia. Bom, eu acho que eu posso responder em 3 frentes. Primeiro, na frente ambiental. A Goodman, como um grande player do setor logístico, a gente procura fazer a parte ambiental assim, no mais elevado padrão. Tá? Então, a gente, por exemplo, no nosso último empreendimento, que é o Goodman na Avenida dos Estados, a gente procura a certificação LEED Platinum, ou seja, mais alto grau de certificação. Isso significa o quê? Que a gente tem um consumo de menos energia, então o prédio é feito para que tenha uma ventilação natural, ventilação natural, iluminação natural, para que você dependa de menos luz, para que você dependa de menos ventiladores ou ar-condicionado nas áreas administrativas, por exemplo. Você tem uma eficiência térmica, uma redução do consumo de água, reuso de água, a gente incorporar energia renovável, então a gente ou tem usina fotovoltaica lá em Avenida dos Estados, a gente tem o nosso telhado pronto para receber uma usina de 6,5 megas de energia solar,
Também já aderi ao Mercado Livre, né? Porque a gente pode optar para uma energia 100% renovável. Acho que a gente tem o poder de oferecer isso, e hoje a gente tem visto que a tendência dos clientes é também exigir isso, principalmente os grandes clientes, tá? Então, esse é um ponto da parte ambiental. Obviamente, tem um outro lado da responsabilidade, do lado da contaminação. A gente, principalmente, né, nos last miles, a gente acaba pegando ativos dentro de São Paulo que tem uma contaminação. A gente faz uma investigação muito detalhada dessa contaminação, faz uma remediação ambiental do terreno. Então, tem todo, assim, para a parte ambiental para a gente, é começo, meio e fim, tá? Desde quando a gente pega um terreno, desenvolve toda uma parte de material certificado dos nossos fornecedores, até a entrega de um galpão que ele é eficiente do ponto de vista de sustentabilidade. O outro ponto que eu também gosto de falar muito é da parte social. E a parte social, não estou falando só de trabalho social, tá? Acho que a gente tem que começar com os nossos funcionários, os funcionários da Goodman, cuidar de saúde mental, a comunidade, tá? Como é que eu trato a minha vizinhança, se eu emprego a mão de obra local, se eu faço parceria com ONGs. E também um trabalho mais filantrópico social. A Goodman, ela tem uma fundação e a gente investe num programa educacional. A gente tem uma turma no Senac para qualificação de mão de obra em técnicos do meio ambiente. Então, olha a roda, né? A gente qualifica, e a gente fez isso por quê? Porque a gente sentiu que tinha uma demanda por mão de obra qualificada para trabalhar em gestão do meio ambiente. E muitos dos nossos alunos têm que trabalhar até para os nossos clientes. Então, já foram trabalhar para L'Oréal, Natura, outras vezes para fornecedores nossos. Por exemplo, SGW, que é uma empresa que cuida de toda a parte, é um consultor ambiental e fez a nossa remediação ambiental lá em Avenida dos Estados. E, por fim, acho que a parte de governança, tá? Governança está no DNA da Goodman. E quando eu falo governança, não é só a gente fazer o certo que é exigido pela lei. Mas eu acho que uma empresa com o peso da Goodman, ela também tem a obrigação de exigir isso dos seus fornecedores. E como que eu falo exigir? Exigir, por exemplo, deixar de contratar uma pessoa se ela não tiver determinados, não tiver em aderência à lei. Como é que a gente faz isso? Através de todo um background check. Então, a gente faz antes de qualquer contratação. Muitas vezes minha equipe fala, nossa, mas eu preciso contratar. Eu falei, gente, não adianta eu tenho um código lindo de sustentabilidade e na hora de contratar eu vou na emergência, né? Então, vamos procurar outro. E exigir, por exemplo, treinamento. E onde isso é importante? Toda a parte de corrupção, condições análogas à escravidão, toda a parte de segurança do trabalho, assédio moral e sexual. Então, a gente trabalha com gente, né? A gente trabalha com pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes classes sociais, desde do caminhoneiro que entra com o caminhão, o nosso cliente que trabalha dentro do galpão, até pessoas de paisagismo, segurança. Então, ao exigir que os nossos funcionários também estejam em observância às regras, e mais do que isso, é uma observância preventiva, né? Ele informar ao funcionário dele, ao prestador de serviço dele, à comunidade que ele atua, como deve se atuar. Educar. Então, acho que isso para a gente isso é muito importante, também é uma área que eu adoro, eu tenho paixão. Estou muito à frente tanto na área ambiental, aliás, nas 3 áreas, na área ambiental, social e de governança. Eu acho que isso a gente está construindo, né, uma sociedade melhor para começar, eu acho que um ambiente melhor para as pessoas trabalharem, um país melhor no sentido também, né, de cidades melhores, e eu acho que faz parte da responsabilidade social que a gente tem como empresa. Muito bacana. Queria agradecer, Edith, Vanessa, Guilherme, Maria Flávia, por dividir a moderação comigo pelo bate-papo. Acho que foi muito interessante. Tem muita coisa, né? A gente poderia ficar aqui um dia todo falando e acompanhar o que esse ano desafiador nos reserva, né? Desejando sucesso, né? Obrigada. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco e dizer que vocês podem continuar acessando nossos conteúdos no canal de Inteligência Jurídica do Machado Meyer.